Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a teoria desenvolvida por John Rawls. Ele é um doutrinador, um filósofo norte-americano, nascido no ano de 1921 e falecido em 2002. Ele foi livre docente da faculdade ou da Universidade de Harvard, na matéria de filosofia política, e desenvolveu 3 grandes obras, ou as mais conhecidas, que são a Teoria da Justiça como Equidade, no ano de 1971, o Liberalismo Político, em 1993, e a Teoria do Direito dos Povos, no ano de 1993 também. Eu vou falar um pouquinho somente sobre a teoria da justiça como equidade e sobre o liberalismo político. Antes de mais nada, é importante destacar que a sua obra, a sua teoria é desenvolvida em um cunho eminentemente liberal e neocontratualista. E o que ele afirmava em sua obra Teoria da Justiça como Equidade? Ele dizia que nos primórdios da sociedade, o indivíduo, em uma posição inaugural, originária, ele deveria deter um véu da ignorância em seus olhos, para que nessa posição originária ou inaugural, ele não vislumbrasse as diferenças de classe, as diferenças de família, biológicas, econômicas, sociais entre os demais indivíduos. Não, dentro dessa posição inaugural, todos seriam igual, dentro de uma visão equânime, dentro da sociedade. E dentro dessa visão, de uma forma igualitária, equânime da sociedade, nessa posição inaugural dos indivíduos em sociedade, se subdividiriam entre 2 princípios, que é o princípio da liberdade igual, ou seja, dentro dessa perspectiva, todos os indivíduos em sociedades deteriam uma liberdade igualitária, todos deteriam liberdade de forma igual, e o princípio também da igualdade democrática. O princípio da igualdade democrática, ele se subdividiria entre 2 subprincípios, que são o princípio da diferença, ou seja, vislumbrar que em sociedade os indivíduos eles detêm distinções e diferenças entre si, e que o segundo subprincípio seria das oportunidades justas, ou seja, que todos os indivíduos deveriam deter ou ser oportunizados condições e oportunidades igualitárias dentre todos. Ele menciona ainda que dentro dessa visão principiológica que funda a sociedade equânime e originária, haveria uma seletividade de princípios, ou seja, que o princípio da liberdade igual se sobreporia em relação à igualdade democrática, e que o subprincípio das oportunidades justas se sobreporia em relação ao princípio da diferença. É importante ainda mencionar que ele foi neocontratualista porque ele tentou vislumbrar a teoria contratualista dada por Hobbes, por John Locke, por Jean-Jacques Rousseau, de uma forma neocantiana, ou em uma visão construtivista kantiana, que formula a teoria da sociedade originária, vislumbrando como se daria o princípio da justiça nestas sociedades originárias. Com relação à sua obra Liberalismo Político, no ano de 1993,
Ele formulou, desenvolveu essa obra como forma de rebater as críticas fundadas na sua obra Teoria da Justiça como Equidade, porque muitos críticos à sua teoria colocavam que essa obra, Teoria da Justiça como Equidade, foi formulada em uma visão totalmente contratualista. E ele dizia, não, a minha obra não é tão somente contratualista, não é uma forma de vislumbrar como a sociedade se dava, não só isso, mas de uma forma de colocar o princípio da justiça, o desenvolvimento do princípio da justiça dentro das sociedades. Então ele tem um cunho também liberal e um cunho político, e não só valorativo, e não ligado à moral, à ética, aos costumes em sociedade. Ainda ele coloca em sua obra Liberalismo Político que, não bastando o desenvolvimento dessa teoria da sociedade originária, de uma forma equânime, de uma forma igualitária, poderia se desenvolver uma forma de consenso sobreposto, em que a sociedade ela desenvolveria um consenso democrático entre todos para desenvolver o que seria a sociedade, o que seria a comunidade, e também valorando a sua função dentro de uma razão pública, ou seja, como forma de o indivíduo se colocar dentro de uma perspectiva pública. Assim, eu posso afirmar que a teoria fundada por John Rawls se remete ou se também associa à teoria desenvolvida por Jürgen Habermas, quando ele desenvolve a sua teoria democrática comunicativa como forma de consenso político, de consenso democrático. Ambos fundam as suas teorias de uma forma de consenso democrático, tanto Rawls como Jürgen Habermas. Então, apesar de ambos serem de noções diversas, mas eles se assemelham em sua teoria de consenso democrático. Era isso que eu tinha para falar e até mais.